Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Retornando aí depois de alguns dias aí de descanso, né? Estamos aí fazendo aí nosso retorno. Vocês já começaram aí a semana aí com algumas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Esses dias que foi bom aí tanto para os alunos como para nós professores. Aquele estresse, né? De muito trabalho, muitas aulas, vocês com muitas atividades, a gente sabe também como são essas coisas, né? A gente sabe que também está tanto saturado para vocês como para nós professores. Então esses dias que a gente teve aí de recesso aí, tomara que vocês tenham aproveitado, tenham recarregado aí as energias para a gente retornar aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, muita atenção aí, pessoal. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, pegassem o material, o livro, acompanhassem aí, que nós vamos ter na aula hoje algumas questões, algumas coisinhas que a gente vai tirar do livro para vocês acompanharem. É bom vocês fazerem as anotações, peguem caderno, né, para a gente fazer as anotações, apesar do conteúdo ser um conteúdo bem simples, né? A gente vai ter um conteúdo bem simples aqui para vocês, que é o conteúdo de ângulos. Hoje a gente vai começar aqui a estudar os ângulos comigo durante essa semana. Nós vamos estudar os ângulos, certo? E é muito simples, eu tenho certeza que vocês já viram, já vem estudando com relação aos ângulos. Vocês, não vai ser algo novo, do zero, que vocês vão aprender, né? Vai ser algo que vocês já conhecem. A gente vai fazer aqui algumas retomadas, ver algumas coisas diferentes, algumas coisas interessantes para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí. Nosso conteúdo aí, o estudo dos ângulos, não é? Então, nós teremos ainda a nossa habilidade de hoje, né, pessoal? Qual vai ser nossa habilidade de hoje? Na verdade, a habilidade da semana, né? Nós vamos fazer a habilidade essa semana. Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, tá? Então, nós vamos ver, porque a definição de ângulo, a questão do ângulo, a gente encontra no nosso dia a dia o tempo todo, pessoal. Se a gente tivesse aí ao vivo e eu perguntasse a vocês aqui, para vocês me darem um exemplo de ângulo, tenho certeza que todos vocês iriam me dar vários exemplos. Cada um iria me dar um exemplo diferente, tenho certeza. Porque é algo muito corriqueiro, é algo que a gente identifica muito no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, não é? Então, por isso até ele se torna um conteúdo fácil, porque é algo que vocês veem, que vocês conseguem identificar facilmente. Então vamos lá. Para a gente começar aí, ó, no livro de vocês, na página 202, tá? Página 202 aí no livro de vocês. Acompanha aí, pessoal. Ó, nós temos aí essa questãozinha aí com a Aline, né? Então olha só, a Aline teve um dia cheio, tá? Veja o que ela fez depois da aula. Claro, ela foi para a escola primeiro, né? Obviamente, mas depois da aula, o que foi que ela fez? Então tá aí, ó. Ela estava na praça, dando voltas no gira-gira, quando seu pai a chamou para irem à aula de dança. Então ela fez aquela brincadeira, brincou lá no parque, naquele gira-gira, né? O que mais? Então ela foi para a aula de dança, olha só os movimentos aí, ó. Lá ela praticou seus passos durante 1 hora, né? Então ela dançou, se mexeu lá bastante aí durante 1 hora. Depois, na volta, ainda deu tempo de ela se divertir andando de bicicleta. Mas veja só como é que ela está andando de bicicleta. Ela está indo aí numa subida, né? Ela está andando aí numa subida aí na bicicleta. Interessante. Então, pessoal, todos esses exemplos que vocês viram, vocês viram que ela fez alguns movimentos, ela teve algumas formas que são interessantes. Vejam só aí, ó. Vamos pensar e responder, né? No caderno, copie as frases da coluna da esquerda, completando com a palavra da coluna da direita. Vamos fazer aqui, tá bom? Então, nós vamos completar aqui essa coluna aqui da esquerda, completar com as palavras que tem na direita. Olha só, na letra A nós temos o quê? Em uma volta completa do brinquedo, podemos ver. O que é que a gente vê? Lá no primeiro brinquedo que ela teve. Ela estava lá naquele gira-gira, vocês lembram, né? Quando a gente dá uma volta completa, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver uma abertura, um giro, uma inclinação.
Até o nome do brinquedo já diz, né? O brinquedo lá é o gira, gira. Então, lá no primeiro brinquedo, a gente vê um giro, né? Ficou meio feio aqui, mas eu vou ligar aqui, ó. Um giro, tá? Para ficar bonitinho. Pronto. Não deu para escrever aí, ficou muito pequeno, né? Na letra B, pessoal, olha só. Nos braços e pernas, podemos ver. Lá quando ela estava dançando, ela fez aqueles movimentos, né? Então, lá naqueles movimentos, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver aí uma abertura, né? A gente pode ver aqui uma abertura. Então, isso aqui, claro, é uma abertura. Vocês escrevam aí. Eu estou só ligando aí, né? Mas vocês escrevam. Não escrevam no livro, não risquem o livro, tá, pessoal? Isso aí vocês têm que fazer no caderno. Não pode riscar o livro, porque esse livro vai ser usado por os alunos no ano que vem, tá bom? Muito bem. Então, vocês viram lá, quando ela dança, ela fez aqueles movimentos, né? Eu vou até voltar aqui para a gente ver aqui os movimentos. Olha os braços dela aqui, ó. Olha os braços dela, as pernas, no joelho. Vocês vejam que ele tem, né, umas aberturas também, né? E na letra C aí que nós temos, em uma subida, né? Em uma subida, podemos ver, na hora que ela sobe, né? Na hora da subida, a gente vê uma inclinação, né? Na hora da subida aqui, é uma inclinação. Muito bem. Então, para vocês verem, né? Que a gente, na hora que ela fez a subida, poderia ser uma descida, né? Também tem a inclinação lá, né? Então, olha só. Um giro, uma abertura e uma inclinação nos dão a ideia de ângulo, ok? Então, nós temos a ideia aí de ângulo quando a gente faz um giro, quando a gente faz uma abertura. A gente vai até ver aqui que um giro completo recebe um determinado nome, é um determinado ângulo. Se a gente só faz meio giro, também é outro ângulo, ok? Então, esses giros é muito importante para os cálculos de ângulos. A gente vai ver até nessa aula, nas próximas, a questão histórica com relação a esses ângulos, tá? Como é que é calculado essas unidades e tudo mais, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só, o ângulo, né? Também aí na página 203 de vocês. O que é matematicamente o ângulo? O ângulo a gente vê, né? Vocês conseguem ver aí no dia a dia de vocês. Colocamos aqui no início alguns exemplos para vocês identificarem, né? Mas matematicamente, né? A definição lá na matemática, o que é um ângulo? Então, vejam só. Considere agora a figura de um plano dividido em duas regiões por semi-retas, como estas. Lembrando, pessoal, que as semi-retas é aquela reta que é aquela figura geométrica, né? Aquela que tem começa em um ponto e vai até o infinito. Como nós temos aqui, ó, essa, ó. Ela tem esse pontinho aqui, que é onde ela começa, a semi-reta é essa, ó. Vai para cá. E essa outra semi-reta, certo? Temos essas duas semi-retas aí que vocês estão vendo, né? Então, de novo, ó, considere agora a figura de um plano dividido em duas regiões por semi-retas como esta. Então, nós temos aqui um plano, certo? Nós temos aqui um plano, é um plano qualquer, e nós fizemos essas duas semi-retas. Quando nós juntamos, ela dividiu o plano em duas regiões, certo? Em duas regiões. Essa daqui, que está aqui em azul, e essa aqui que está em vermelho. Vamos lá. Na região azul, dois pontos quaisquer sempre determinam um segmento contido nessa região. Por isso, a região azul é chamada de região convexa. Vocês lembram que na última semana lá, nas nossas aulas, nós vimos lá os polígonos côncavos e convexos, né? Côncavos e convexos. Aqui nós temos também as regiões, no caso, essa região azul, ela é uma região convexa. Por quê? Porque se eu fizer qualquer linha, se eu pegar dois pontos aqui dentro e fizer uma linha entre eles, né, que é um segmento de reta, esse segmento vai estar sempre dentro da região azul, sempre dentro. Veja que é o contrário na região vermelha. Olha só, observe que na região vermelha é possível representar dois pontos que são extremidades de um segmento que não está totalmente contida na região vermelha. Por isso, essa região é chamada de região não convexa. Que foi o exemplo aqui que ele deu. Ó. Ele fez aqui ó, o ponto P e o ponto Q. O ponto P está na região vermelha. O ponto Q está na região vermelha. Se eu ligar os dois,
Esse segmento de reta, ele não vai estar todo na região vermelha. Ó. Aqui, veja que ele atravessa a região azul. Então, a gente diz que essa região aqui, ela é uma região não convexa. Por quê? Porque a gente não consegue fazer dois pontos, ligá-los e ele ficar só dentro da mesma região. O que a gente consegue na região aqui azul, pessoal. Vocês podem testar aí de qualquer forma, de qualquer jeito. Você fazer dois pontos que estejam aqui dentro e ligar. O segmento de reta vai estar sempre todo dentro dessa região azul. Vocês podem ter certeza que vocês não vão dar um jeito de ele estar uma parte dentro, se for reto, né? Só se você fizer a curva, mas aqui é reta, tá bom? Então, nós temos aí, ó, as regiões côncavas e as regiões convexas. E aí no livro de vocês, aí já aparece uma definiçãozinha aí, né? Vejam aí, a definição que aparece. O que é o ângulo? É toda a região convexa ou não, certo? Ou seja, é a região côncava ou convexa do plano determinada por duas semi-retas de mesma origem. Então, pessoal, olha, nessa região aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Nesta região, a gente tem aqui a definição de dois ângulos. Sempre, quando a gente faz duas semi-retas, pessoal, a gente determina dois ângulos. No caso aqui, ó, nós temos esse ângulo aqui, ó, que vocês já viram, a gente só faz esse tracinho aqui, né, ó, para determinar, tá aqui o ângulo. Mas o ângulo, pessoal, é toda essa região aqui interna, certo? É toda essa região aqui interna é o ângulo. E também toda essa região aqui vermelha, isso aqui tudo, pessoal, também é um ângulo, ó. Aqui não vai dar para ver porque a região é vermelha e a tinta aqui está vermelha, né? Mas essa região aqui vocês estão vendo aí eu descrevendo aí, ó. Essa região toda aqui, ela também é um ângulo. Então, quando a gente tem duas semi-retas, a gente forma dois ângulos. É porque a gente vai ver aí muitos exemplos, e aí, nos problemas, ele vai pedir lá o menor ângulo entre duas coisas lá, né? A gente vai ver aqui uns exemplos. Ele vai pedir o menor ângulo. Por que ele tem que falar o menor ângulo ou o maior ângulo? Porque quando a gente tem duas semi-retas, a gente sempre vai formar aí dois ângulos. E tem que prestar bastante atenção nisso aí, né? Para você ver quem é o menor, quem é o maior na hora que a gente for resolver aqui nossos problemas. Ok? Então aí a definição, como vocês viram, né? Ângulo é toda a região, e como eu disse, toda a região. A gente faz os cálculos vendo só aquela pontinha do início, porque ninguém vai pintar aquele ângulo todinho, a região todinha, não é necessário, né? Ela é só para efeito de cálculos, mas o ângulo é aquela região toda, tá? Ângulo é toda a região, convexa ou não, do plano determinada por duas semi-retas de mesma origem, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí. Nós vamos ver aqui algumas nomenclaturas, como é que a gente nomeia, né, alguns ângulos. Ainda estamos aí na página 203, isso é importante para você identificar. Porque às vezes no problema, pessoal, ele tem vários ângulos, nós vamos ver até aqui os exemplos, tem vários ângulos, e aí você tem que saber identificar de qual ângulo a gente está falando, tá bom? Então vejam só, no ângulo da figura abaixo, destacamos. Temos aí a notação do ângulo, que é AOB. Vejam aqui, pessoal, que nós temos aqui, ó, AOB. Veja que no O aqui tem um chapeuzinho, né? É um acento circunflexo, né? Só que aqui, esse acento não é um acento, né? Ele é uma indicação de que o vértice, eu já estou até falando aqui, né? A gente vai ver, mas que o vértice do ângulo está no centro aqui, no O, certo? Vocês vão ver aqui o que é o vértice, vocês já estão vendo aqui, eu vou explicar direitinho, tá? Então, lê-se, ó, ângulo AOB. Esse chapeuzinho aqui é a indicação de ângulo, tá? O ponto O, origem das semi-retas, que é o vértice, isso é importante, ó, o vértice do ângulo AOB. Ele é o vértice do ângulo AOB. Então, pessoal, o que é o vértice do ângulo? O vértice do ângulo, pessoal, é a origem aqui das semi-retas. É lá a pontinha de onde o ângulo está começando, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o vértice, tá? Quase sempre, não é sempre, tá?
olha o que eu estou dizendo, é quase sempre. Ele é representado pela letra O, mas ele pode ser representado por qualquer letra do alfabeto, certo? Maiúscula, né? Que ponto a gente representa por letra maiúscula do alfabeto. Então, ó, é porque a gente quase sempre representa com O, porque a gente diz que é a origem, né? A gente diz que é a origem, então a gente representa aí pela letra O. Mas o principal é você aprender isso aqui, ó, que isso aqui é o vértice, é esse pontinho onde onde o ângulo está começando, certo? É a origem das duas semirretas. Lembra que nós falamos no início. Como é que é o ângulo? Quando a gente tem duas semirretas, parte de um ponto, abrindo lá para formar o ângulo, tá? Então, aquele pontinho da origem é o vértice. Muito bem. E aí, ó, aqui o detalhe, ó, esse chapeuzinho aqui, né? Esse chapeuzinho, o vértice, ele vai estar sempre no meio das letras, porque a gente precisa que esse vértice seja no meio, você ter aquela ideia que vai lá para o centro do ponto do meio do ângulo, né? Terceiro aqui, ó. As semirretas OA e OB, que são os lados do ângulo AOB. Então, pessoal, nos ângulos, quase sempre a gente vai ter aí uns pontinhos aqui, ó, nas semirretas, que é para você indicar o ângulo. Então, olha, quando ele falou aqui, ó, o ângulo AOB, né? AOB, chapeuzinho no O. Significa que é esse ângulo, ó, AOB, certo? Vocês têm que prestar atenção, que a gente vai já ver o exemplo, acho que é em seguida, que você tem que prestar atenção a essa questão das letras para você saber qual ângulo você está pegando. Onde é que você está ali mexendo nesse negócio. Entendeu? Você tem que prestar atenção, muita atenção nisso aí. Então, essa nomenclatura, o jeito de representar aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante. Vocês têm que estar atentos a isso aqui. Então, nós temos aqui o segmento, o ângulo AOB, certo? Eu não posso botar aqui também, pessoal, ó, o ângulo OAB. Ou botar o chapeuzinho aqui, ou botar o chapeuzinho aqui no A, né? Não pode, porque no centro tem que ficar sempre o vértice, tá? No centro tem que ficar sempre o vértice. Então, isso aqui não pode fazer desse jeito, tá? Então, isso aqui é o segmento AOB. Beleza? Muito bem. Vamos ver se vocês entenderam aí. Vamos ver aí um exemplo aí bem interessante, tá? Então, nós temos esse exemplo aí, ó. Determine a medida dos ângulos abaixo de acordo com a figura, certo? Então, nós temos aí a figura, nós temos aí vários ângulos, certo? Nós temos aí vários ângulos, e eu quero as medidas desses ângulos aqui. Pode ser que seja necessário vocês fazerem aí uma continha, eu acho que vai ser, né? Mas eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem aí essas questões, essas 4 letras, tá bom, pessoal? Vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem essas continhas. Vamos lá, com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Conseguiram aí fazer? Então, olha só, como eu disse para vocês, a indicação é muito importante, né? Então, olha, eu quero saber aqui quanto é o ângulo BOD, certo? BOD. Vejam que o Ozinho aqui está bem na origem. E eu quero B, olha aqui, ó, BOD, certo? Então, a gente tem que pegar o quê? Tem que pegar esses dois pedaços, né? A gente tem que pegar esses dois pedaços. Então, 28 e 32. Quanto é 28 mais 32, pessoal? Quanto é 28 mais 32? 28 mais 32 dá 60, né? Então, aqui, ó, o BOD, ele é 60, certo? A gente vai ver aí o que é que significa ainda essa bolotinha aí, que é essa bolotinha aqui no começo aqui. Isso aí é o grau, né, pessoal? Que é a unidade de medida do ângulo. Você já conhece, a gente vai entender aqui como é que a gente chegou nisso aí, tá? Vamos lá. Ó. Agora eu quero COF. COF. Vamos lá. CO, que é a origem, F. Tá aqui, ó. Certo? Ó, do C até o F. A gente vai pegar tudo isso, ó. Então, a gente vai pegar o 32 e o 26, certo? Fazer a continha, né, ó. 32 e 26, certo? Vamos fazer essa continha aqui. Fazer a somazinha, né? 2 mais 2 dá 4, 4 mais 6 dá 10, né? Fica o 0, vai 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2 vai dar 9. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele é 90 graus, tá? AOG. AOG. Cadê o G? Cadê o G? Tá aqui o G, né? AOG. Veja que é este ângulo todinho, ó, certo? Isso aqui a gente vai até ver depois, que isso aí é um ângulo de meia volta. Veja que ele dá exatamente meia volta aí, né? Então, a gente vai ter que somar tudo, né? Somar tudo. 30, a gente vai pegar tudo isso aqui, né? Ó. 30 mais 28, mais 32, mais 32, mais 26, mais 32, certo? Então, olha, somando isso aqui tudo, 30 mais 28 dá 58, 58 mais 32, pessoal, vai dar 90, 90 mais 32 dá 122, 122 mais 26 dá 148, 148 mais 32, pessoal, vai dar 180, certo? 180 graus, tá bom? E o AOD, AOD, só esses três aqui, né, ó, só esses três. Então, ó, 30 mais 28 dá 58, 58 mais 32, pessoal, vai dar 90, tá? 90 graus, tá certo? Estas aí, você tinha que fazer essa soma para você conseguir chegar aí nos valores do ângulo. Mas aqui é para você identificar, principalmente, a questão do ângulo. Como é que a gente vai saber de que ângulo a gente está falando? Então, essas questões das letras, dos pontinhos, na semirreta, no vértice, né? Ele é muito importante e ele vai ajudar bastante para você identificar o ângulo que você está falando. A gente vai ter, vocês vão ver problemas maiores, problemas mais interessantes nas séries anteriores, nas séries posteriores, né? No 7º ano, 8º ano, que esse conhecimento vai ser importante. Você pode ter, mas isso é besteira, é fácil. Mas tem gente que se confunde quando chega lá no 7º ano, quando chega lá no 8º ano, que a gente está vendo algumas coisas sobre ângulos, bissetrizes, essas coisas, e aí acha complicado, tá? Então, essa identificação aqui ela é bastante importante. Bom, pessoal? Ok? Então, pessoal, nossa aula hoje está chegando ao fim, né? Já estamos aqui nos finalmente, fizemos aqui a atividade. Começamos aí os estudos dos ângulos. Eu espero que vocês tenham achado bom. Espero que vocês tenham gostado. Bom estar de volta. Esse retorno é muito interessante. E a gente volta aí na próxima aula. Tá bom? Até mais.